Olá, mais uma vez. Eu vou bater numa tecla que eu já bati antes, mas é muito importante sempre bater nessa tecla porque nesse ponto reside a maneira como se fala a língua, que é a maneira como se pronuncia as palavras, como se pronuncia as letras. E é importante para qualquer língua que se queira aprender, desculpem, a boa pronúncia, né? Aquele que está proposto a aprender inglês tem que saber pronunciar bem as palavras em inglês. Até para evitar que a pessoa que ouve confunda com outras palavras. E por isso mesmo, no alemão não é bastante diferente. Nem mesmo na língua portuguesa. É importante que se pronuncie bem para que a outra pessoa entenda. Né? Aqui eu imprimi uma página com o alfabeto e suas respectivas pronúncias. Né? Tá aqui bem, né? Eu escrevi entre parênteses a pronúncia de cada letra, né? Tá aqui. Eu deixei em aberto a letra H e coloquei no final essa letra que não existe, pelo menos eu não tenho conhecimento que exista em outra língua, que é o SHET, né? Na verdade, essa letra ela viria depois do S, né? Ela representa dois S's. O som dela é sempre dois S's. E alguns verbos se escrevem com essa letra, né? Enfim, aqui embaixo eu imprimi também, novamente, os sons da união entre vogais, né? E botei na frente os seus respectivos sons, né? Esse A com trema e U junto, porque aqui existe o A com trema, né? Esse A junto com o U tem o som de OI e assim sucessivamente, né? E aí vai, aqui tem, né? E vem aqui os encontros consonantais, né? Que são duas consoantes ou mais juntas, né? O CH se pronuncia sh, como se pronuncia Chico, né? Sh, né? O H novamente eu deixei em aberto porque esse merece uma atenção especial. Depois eu vou dar uma atenção especial ao H, né? E assim sucessivamente, né? Esse S que eu botei um X como som, esse é o som como se pronuncia sh, né? Como se fosse falar a letra X sem o is, né? Sh, né? Aqui o SCH se pronuncia sh, né? É uma coisa mais longa do que o S só. E o Z se pronuncia ts, 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 né? Lógico, aí vai depender das letras que vêm em seguida, enfim. Mas é importante, aprendendo-se isso, já é um bom caminho para aprender a pronúncia correta, né? Você que tem interesse, você que está lá do outro lado, 10 ou 12 pessoas que tem interesse, dê particular atenção nisso que eu estou frisando aqui. Porque quase todos os sons da língua, com algumas exceções, se baseia nisso aqui, né? Então, sabendo-se isso, sabe-se praticamente todos os sons da língua, né? Pode haver uma exceção ou outra, mas é muito importante que se dê atenção nisso aqui, porque a maior parte das palavras ela carrega
carregam esses sons. Então você que está lá do outro lado, você dê particular atenção. Eu gostaria de de frisar sobre a palavra H. A palavra H, ela é uma letra que ela, como eu falei antes, numa aula anterior, ela tem o som de expirado, né? Que você expira o ar da garganta, um ar quente. Né? Esse é praticamente o som da língua. Só acrescenta um pouco mais alto, né? Né? Até as pessoas dizem que isso é golpe de karatê. Pode ser também um golpe de karatê. Mas dá a ideia clara de como ela se pronuncia em palavras iniciais. Né? Palavras iniciais com a letra H se pronuncia ha. Né? E ela, quando ela está entre vogais, ela tem a particularidade de alongar o som da vogal anterior. Por exemplo, eu vou escrever aqui, desculpe, vou pegar aqui a caneta. Ok, deixa eu ver se a caneta demora um pouquinho, mas eu chego lá, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ok. Então deixa eu dar um exemplo claro sobre a vogal H, que é Ha em alemão. Ok. Eu vou escrever aqui, vou ver se fica legível para vocês. Eu vou escrever duas palavras diferentes em que contém a letra H. Vou escrever a palavra hotel. E a palavra, o verbo olhar. Né? Então eu quero que vocês notem bem. O H aqui, na palavra hotel, não sei se está bem legível para vocês. Né? O H aqui da palavra hotel, ele é pronunciado hotel. Aliás, o L aqui sempre vai ter som de L. Não é como no português do Brasil, que teria o som de U. Né? Aqui é sempre L. Né? Hotel. Hotel. Né? Que significa hotel. E aqui o verbo olhar, que é sehen. Notem bem que eu alonguei. O primeiro é sehen, sehen, sehen. O H eu não pronunciei aspirado. Como seria sehen, né? Naturalmente se diria, se fosse pronunciado como se pronuncia no início, seria sehen. Mas não é sehen, isso não está correto, é sehen, sehen. Ele serve para alongar a vogal anterior. Isso se dá também quando, deixa eu ver se eu me recordo, han, vamos botar Wasserhahn. Wasserhahn. Né? Deixa eu ver se é assim. Não, essa não. Vamos usar outra palavra. Em que eu possa dar o exemplo. Han.
né? Tá um pouco difícil a escrita aqui, mas vocês vão compreender, né? Aqui eu tenho a palavra hotel, né? Que se pronuncia hotel. Aqui eu tenho a palavra Wasserhahn. Note que o H primeiro, aqui, o H primeiro eu pronuncio, aqui tá vendo? Ela é escrita da mesma forma. O primeiro H eu pronuncio ha, ha. Mas para não ficar han, para o A ficar longo, existe um H aqui para puxar o som do A. Fica han, han. Aqui é torneira. Aqui seria galo, galinha, enfim, depende da situação que eu estou conversando. Aqui é uma torneira de água, em que você abre a torneira para obter água. Então é Wasser, Wasser é água, Wasserhahn, Han, né? Esse H depois do A, ele tem sempre essa particularidade de puxar o som da vogal anterior. No início ele tem o som de Ha, e entre vogais ele tem a particularidade de puxar o som da vogal anterior, torna longo. Isso é uma norma da língua, né? A norma da língua. Uma questão em que uma pessoa me escreveu sobre o verbo werden e a maneira como se usa o werden. Eu quero também tirar aqui essa dúvida. Por quê? Porque eu não sei se eu vou continuar fazendo, ensinando o alemão. Eu até que gostaria de continuar ensinando, mas é muito desanimador você ver 12 pessoas. Eu pensei que pudesse haver mais gente querendo entender, querendo aprender, mas enfim. O verbo werden você geralmente usa para o futuro, né? Eu serei, eu farei, eu irei, eu comprarei, né? Ele auxilia os outros verbos, mas ele auxilia mais como um desejo, né? Eu teria com prazer, eu faria com prazer. Então, o würde, ele é usado para você não conjugar os outros verbos. Ele é mais alemão, é uma língua que ela procura simplificar a maneira como as pessoas falam. E apesar de parecer difícil, parece muito difícil falar na língua alemã, mas em si a língua, ela facilita para as pessoas que aprendem o alemão, ela facilita para a pessoa que aprende, a pessoa que fala. Então o würde, ele é usado mais como um auxiliar de dizer, em vez de eu conjugar os verbos olhar, fazer, falar, conjugar o próprio verbo, eu posso simplesmente usar o würde e o nome do verbo principal. Eu vou dar um exemplo. Vou escrever aqui. Então notem bem, você que tem uma... Ó, tá difícil de ver assim, né?
Ah, que coisa, viu? Vou ter que escrever em outro lugar. Ok, eu vou pegar uma outra página para ver se consegue ficar melhor. No momento não tenho. Enfim. Eu vou escrever aqui embaixo. Talvez assim dê para ficar melhor. Então eu tenho aqui. Ich würde gerne machen. Machen é fazer, né? Então, esse würde ficaria... Se eu conjugasse o verbo fazer, eu teria que usar ele no lugar do würde. Mas para simplificar, porque a conjugação de fazer, de falar, é uma maneira diferente de conjugar. Então, para facilitar, a língua usa o verbo werden. Eu faria com prazer. Né? Eu faria com prazer. Né? Se eu quisesse olhar, né? Se eu dissesse eu olharia, né? Eu só mudaria aqui. Essa forma aqui, ela serve para todos os verbos. Todos os verbos que a língua tem, você usa o futuro... futuro do pretérito, chamado em português. Né? É o futuro do passado. Essa forma expressa um desejo que você teria feito, você faria com prazer. Então, você usando ich würde, você pode usar a combinação com todos os outros verbos. Então, se torna um desejo. Eu faria, eu andaria, né? eu cantaria, expressa um desejo. E é uma forma simples de falar as coisas. Se alguém lhe pede uma coisa que você não pode fazer, e você diz, eu faria com prazer, ich würde gerne machen. Mas, enfim, aí você completa. Em vez de você ficar conjugando verbo por verbo, porque aí você teria que saber todos os verbos, e aqui na Alemanha existem muitos verbos que são irregulares. E para você saber a conjugação de todos eles, demanda um certo tempo para aprender. E quase ninguém quer gastar tempo. Então, para simplificar, se usa o verbo werden. Aliás, esses verbos que auxiliam, não é só o werden, é o sein, o haben. Existem uns 8 ou 10 verbos auxiliares que torna a língua super fácil. Então, você que quer aprender, dedique atenção procure na internet. Existem outros que ensinam melhor do que eu na internet, né? E eles com certeza devem ensinar sobre os verbos auxiliares. E você que quer aprender, dedique atenção, porque você sabendo os verbos auxiliares e sabendo o nome dos verbos, né, como se chama, como que se fala, como é que se escreve fazer, falar, andar, correr, dançar, enfim. Facilita a conjugação e o entendimento e facilita a forma como se fala. Bom, enfim, não sei se vocês vão gostar dessa aula, né? Talvez eu continue, talvez não, mas você que tem a intenção de aprender, não desista. Existem outras pessoas que ensinam muito bem na internet, aliás, são muito bem pagos para isso, né? Porque tem milhões de assinantes, milhares de assinantes e recebem por isso, né? Enfim, então você que compre livro, se houver alguma dúvida, me escreva, que naquilo que eu puder ajudar, eu farei com prazer. Mas não acho que seja muito vantajoso para mim ficar postando aula, sendo que eu posto e quase ninguém vê. Ou seja, eu tenho 20 visualizações.
Se fosse aula presencial, por exemplo, se eu tivesse 20 alunos, seriam 20 alunos presentes de frente comigo, falando, perguntando, respondendo, enfim, fazendo exercício. Mas pela internet eu posto, tem 15, 20 dias, tem 20 e não há perspectiva de mais pessoas assinando. Né? Então, isso é desanimador, né? Para mim. Né? Mas para você que está do outro lado, você aprender uma língua, seja alemão, seja inglês, francês, italiano, isso só vai melhorar a sua vida. Né? Porque hoje em dia a internet faz a gente se comunicar com o mundo inteiro. Né? Então você pode muito bem conversar com as pessoas do outro lado do mundo, você pode arrumar uma oportunidade aqui ou ali, arrumar um emprego para você que tem interesse no ramo de turismo, enfim. Hoje em dia, aprender outras línguas só faz bem. E eu espero que você se dedique, se não ao alemão, aprenda outra língua que seja teoricamente mais fácil do que o alemão. Não acho que uma língua seja mais difícil ou mais fácil. O que eu acho é que a gente tem o interesse ou não. Se a gente tem o interesse, eu aprendi sozinho, praticamente. Eu fui para a escola, sim. Mas o que eu aprendi na escola, eu já sabia quando eu estudei em casa, eu estudei sozinho. Eu abri livros, eu pesquisei, eu usei dicionários, eu fui traduzindo palavra por palavra. Depois eu fui descobrindo que às vezes a tradução ao pé da letra não é muito correta, mas eu aprendi tudo sozinho. Demorou um pouco para aprender de ouvido, porque como eu lhe falei, que é você se dedicar a aprender esses sons. Por quê? É bom que você vá repetindo, repetindo, repetindo. Não é só olhar e saber como é, mas é preciso que você fale para que o seu ouvido se acostume com esses sons. Então, seu ouvido se acostumando, quando alguém falar, você vai reconhecer. Se você sabe só na leitura, quando alguém fala, você não sabe identificar o som. Então, é muito importante que você use e pratique esses sons. Parece coisa de criança. Bem verdade. Né? Mas só assim se acostuma a ouvir esses sons. Né? Naturalmente que o bom seria se tivesse aqui as palavras para se praticar. Quem sabe numa próxima aula, se houver, eu possa colocar algumas palavras, alguns significados, traduções. Né? Enfim, eu espero que você assista, você que está lá do outro lado, assista o vídeo até o final. Né? Muita gente assiste 1 minuto, mas enfim. Eu me interesso. Quando eu me interesso em aprender, eu vou até o final. E eu estou aqui. E eu falo alemão, eu falo francês, eu falo italiano, além da língua materna, que é português. Né? O inglês, eu já comecei, já não estou tão ruim como era antes. Isso eu só vejo vantagem para mim. Eu converso com várias pessoas no mundo inteiro. Converso em inglês, converso em francês, converso em italiano. Ou seja, aquele que aprende só ganha. Né? Eu espero que você também aprenda a ganhar. Né? Um abraço e talvez até a próxima.